Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje domingo, dia do Senhor, dia 21 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 14 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da Missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Que esse domingo seja um domingo de muitas bênçãos para você e para sua família. A liturgia de hoje, desde a primeira leitura, vai nos falar do chamado e vai nos falar da conversão. A primeira leitura conta uma das histórias mais lindas da Bíblia. Se você puder depois até, pega a sua Bíblia, leia e você vai ver a maravilha do livro de Jonas, quando o Senhor manda Jonas que ele fosse a Nínive e anunciasse que aquela cidade seria destruída. E aquele povo, junto com o seu rei, quando eles ouvem aquela profecia, eles se arrependem, eles se convertem, eles mudam de vida. E o Senhor então retira aquela sentença de morte, mostrando para cada um de nós a importância, primeiro, de existirem pregadores que pregam a verdade. E segundo, de existirem corações que acolhem a palavra de Deus, mesmo e principalmente quando é uma palavra de exortação, de correção. Porque as palavras mais fortes vindas do Senhor, elas não são para nos destruir. Elas são para nos dar justamente uma oportunidade de mudança de vida. E foi isso que aconteceu em Nínive, quando a começar do rei, todo aquele povo se arrependeu e aquela sentença de morte foi retirada daquela cidade. E o Evangelho, ele vai falar também de conversão e ele vai falar do chamado, o chamado dos primeiros discípulos. Mas eu gosto muito de meditar sobre essa passagem do Evangelho, porque ela vai falar de duas coisas, de duas situações. Primeiro, Simão e André. O versículo 16 vai dizer que Jesus viu esses irmãos e eles estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E os outros dois irmãos eram Tiago e João. E os dois estavam na barca consertando as redes. Então essas duas situações merecem muito a nossa atenção. Daqueles que já estavam lançando a rede ao mar e daqueles que tinham dado uma parada na pescaria para consertar suas redes. E eu gosto muito de meditar sobre isso porque nós precisamos entender. Quando o Senhor nos chama para segui-lo, Ele nos chama
as pessoas por não estarem fazendo nada. Ele chama por amor. Todos os discípulos, eles tinham uma profissão, um trabalho, e eles tiveram então que fazer uma opção. Ouvir o chamado do Senhor e abrir mão das outras coisas para se dedicar à missão. E o Senhor chama assim, cada um que tem a sua atividade do dia a dia. É por isso que muitos colocam tantas dificuldades, como eu já coloquei para o Senhor. Mas Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o seu coração. Nunca se esqueça disso. Mas voltando à reflexão das redes, irmãos, o Senhor tocou muito forte no meu coração para partilhar isso com vocês. Na nossa missão, no nosso chamado, no nosso servir, essas duas situações precisam ficar muito claras. Porque André e Simão estavam com as redes preparadas para pescar. Então eles estavam pescando. Mas do outro lado, Tiago e João, por algum motivo, as redes estavam estragadas. E eles precisaram então parar um pouco para consertar suas redes. E atualizando isso para a nossa vida, o que isso traz para nós? Traz para nós que quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá as condições, as ferramentas, Ele nos dá tudo que nós precisamos para servi-lo, para ser pescadores de homens. Mas acontece na nossa vida também que nós somos humanos, que nós somos fracos, que nós temos as nossas limitações e o Senhor sabe disso. Então, num certo momento da nossa caminhada, eu gostaria que você pudesse prestar muita atenção nisso. Num certo momento da nossa caminhada, da nossa vida, não somente na área espiritual, mas na área familiar, no trabalho, na nossa vida como um todo. Quantas vezes nós precisamos parar e consertar, resolver aquilo que precisa ser resolvido. Porque em muitas situações nós não conseguimos pescar justamente porque a rede está furada. Porque a rede da nossa vida precisa de reparos, precisa de conserto. Muitas vezes as coisas não estão dando certo porque nós estamos acelerados demais e precisamos parar um pouco. Na nossa vida é assim. Nós precisamos, por isso que o Senhor, Ele faz esse convite: vinde a mim, vocês que estão cansados. Sabe, irmãos, na nossa casa, em quantas situações nós precisamos parar e meditar. Por que não está dando certo? Por que as coisas na minha família não vão bem? Quando nós olhamos para nós vemos os furos, os buracos na rede, que vão sendo provocados pelo tempo, que vão sendo provocados por situações que acontecem na nossa vida, no relacionamento com a família. E aí é um momento de parar, é um momento de você ir lá para o seu barco, ficar só você e o Senhor, para que essa rede seja consertada, para que os buracos no relacionamento sejam costurados, para que as brechas sejam fechadas. No trabalho, você pode observar isso. Quando as coisas não estão indo bem, é porque algo está faltando. Mas a verdade é que nós temos dificuldades de olhar para nós. E muitas vezes achamos que o erro está no outro. Mas não, irmãos. O erro pode estar em mim, o erro pode estar em você. E aí é hora de nós olharmos e saber que nós não estamos tendo resultado. Não porque o Senhor não está conosco. Não porque Ele não nos ama. Mas
é porque muitas coisas podem acontecer para ir furando a nossa rede, para ir minando a nossa fé, para ir sugando a nossa energia e a nossa força. E é nesse momento que nós temos que ter coragem de parar. Sim, parar literalmente. Dizer, agora eu vou cuidar de mim. Preciso cuidar de mim. Irmãos, porque se eu não estiver bem comigo mesmo, como que eu vou ajudar os outros? Se você não estiver bem com você, como que você vai ajudar os outros? Então, quando nós nos sentimos assim, está na hora de nós corrermos para o coração do Senhor. Está na hora de nós meditarmos onde foi que deu errado. Onde foi aquele momento que a rede rasgou. E ter a humildade de parar, de voltar e de reconstruir. E se você sente que a sua vida está assim, que tudo que você está fazendo não dá certo, medita um pouco, porque pode ser necessário você parar a sua correria do dia a dia para restaurar você primeiro, para cuidar de você primeiro, para fechar as brechas, para costurar aquilo que está rasgado, aquilo que o pecado, aquilo que as situações foram abrindo buracos e brechas na vida. E clamar ao Senhor para que Ele possa vir em seu auxílio. E depois da rede consertada, aí sim, você vai poder voltar a pescar e ganhar almas para o Senhor. A liturgia de hoje nos fala da conversão, de ouvir o chamado do Senhor e de segui-lo, de não colocar desculpas. Quando Jonas, ele queria fugir para não ir a Nínive, ele carregava no coração a certeza que aquele povo não ia ouvir, mas aquele povo ouviu. Quando Jesus chamou os discípulos, eles não apresentaram dificuldades, eles não colocaram empecilhos, eles simplesmente deram um sim, deixaram tudo que estavam fazendo e começaram a seguir Jesus. Porque é algo, irmãos, que nós não podemos esquecer. O Senhor, Ele convida, mas Ele não obriga. O convite Ele faz, Ele bate na porta do nosso coração todos os dias. E Ele não cansa de dizer, vem e segue-me. Mas a decisão de ouvir essa voz é individual, é minha, é sua. O Senhor espera o nosso sim, mas é necessário que seja um sim vindo do coração. E algo maravilhoso que tanto no Evangelho, como na primeira leitura vai nos mostrar, a decisão de escutar a voz do Senhor, de arrepender e de entregar a vida para Ele. O povo de Nínive viveu essa experiência. Eles sabiam que eles estavam em pecado. Então eles tinham duas alternativas. Ou arrepender, ou fingir que aquilo não era verdade, não aceitarem a profecia que Jonas trazia, e eles iriam morrer. Mas eles tomaram a decisão do arrependimento. E a partir daquele momento, o Senhor começou a agir na vida daquele povo. E isso mostra, irmãos, e comprova, tanto na vida do povo de Nínive, como no chamado dos apóstolos, que o Senhor, Ele chama a todos sem exceção, como nós temos meditado esses dias. Que o Senhor deseja a salvação de toda a humanidade, sem nenhuma distinção. Ele deseja salvar a todos. É por isso que nós não podemos duvidar da palavra de Deus.
Por isso que a palavra de Deus, ela tem que ter um lugar especial na nossa vida e no nosso coração. Veja bem, quando aquele povo de Nínive, que era considerado um povo pagão, eles ouvem, eles tomam imediatamente a decisão de acreditar. Quando Jesus chama os discípulos, eles não ficam questionando, eles não ficam perguntando, eles simplesmente, na fé, ouvem aquela voz maravilhosa e dão o seu sim e começam a seguir Jesus. Então nós precisamos acreditar, gente, na palavra de Deus. E acreditar principalmente na palavra que nos traz correção, na palavra que toca nas nossas feridas, nos nossos erros. Porque é o Senhor que fala, eu corrijo, eu repreendo aquele que eu amo. E se o Senhor nos corrige, é porque Ele quer que nós sejamos melhores a cada dia. Meus irmãos, eu gostaria que com essa palavra hoje, você pudesse meditar sobre a conversão, você pudesse meditar principalmente nessa situação. Como está a sua rede? Como está a sua vida? Nós só podemos dar aos outros aquilo que nós temos. E se nós estivermos cheios do Senhor, nós vamos ser canal de bênção para os outros. Então quem sabe hoje é o dia de você parar e buscar no Senhor a restauração da sua vida, para que depois você possa ser uma bênção na vida dos outros. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, nesse domingo, eu entrego a minha vida e a vida de cada um nas suas mãos. Senhor, que nós possamos nos voltar cada dia mais para o Senhor. Que o nosso coração seja um coração aberto a ouvir e a receber a sua palavra. E que sejamos instrumentos de conversão na vida dos outros. Mas a começar de nós, Senhor, quantas vezes nos sentimos assim, sem força? Quantas vezes os nossos esforços não dão resultado? Quantas vezes sentimos que estamos perdendo a batalha? Então, Senhor, se a nossa rede está rasgada, furada, nos ajuda, Senhor, a parar um pouco, a dedicar a nós, a consertar a nossa vida, a restaurar a nossa vida, para depois sermos bênção na vida dos outros. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.